Olá, de novo, né, aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre CDB. Eu já falei, dei alguns exemplos, mostrando para vocês algumas oportunidades sobre como é o CDB, questão de tributação, questão de risco, né, a gente já trabalhou isso aqui. Só que eu não detalhei exatamente o que é um CDB, né, então vamos entender o que é um produto bancário, porque é um título emitido por uma instituição financeira. Então, as instituições financeiras, elas utilizam recursos de terceiros para financiar os seus clientes. Então, ela pega dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, empresta para quem está precisando de dinheiro. Ótimo. Então, como é que ela faz isso? Ela utiliza o dinheiro que está na conta corrente, que parte desse saldo não é utilizado pelos clientes, então ela pode utilizar uma parte desse recurso para emprestar para terceiros e também através da caderneta de poupança e também através do CDB ou do RDB. Tá? Mas o CDB é o mais comum, porque o CDB ele oferece ao investidor a questão da liquidez e da portabilidade. Eu posso vender, na verdade, eu não posso passar a portabilidade, mas eu posso me desfazer do título para um terceiro. Mas o CDB, ele tem uma característica importante, porque você pode escolher o indexador dele e você pode escolher também o prazo que você vai ficar. Lembrando que quanto mais tempo o seu recurso ficar aplicado, melhor para você. Conforme a nossa aula passada, eu falei sobre tributação, então a gente entendeu que um tempo mais longo gera uma tributação mais baixa, eu vou pagar menos imposto. Então o CDB é um certificado de depósito bancário emitido por uma instituição financeira e você pode comprar um CDB utilizando a plataforma do banco, ou seja, investindo através do sistema do banco com o gerente ou na internet, ou através de uma corretora. A vantagem que eu vejo quando a gente vai a uma corretora, que a corretora vai estar nos oferecendo várias opções de títulos, ou seja, vários bancos. Se eu vou a um banco, ele vai me oferecer o título dele, né? E aí estarei limitada à remuneração dele. Então, se eu entro numa corretora, eu tenho lá o CDB do banco A, o CDB do banco B, o CDB do banco C, e lá as características dele, se tem liquidez, se não tem liquidez, qual é a taxa. Porque se a gente tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que eu também já falei sobre isso, quer dizer que eu tenho risco, mas o meu risco tem uma certa garantia, que é até 250 mil. Então, se eu tenho menos que 250 mil, vale a pena sim arriscar um pouco mais comprando um título de um outro banco que paga uma remuneração mais alta, tá? Então, se eu compro um CDB, esse CDB ele pode ter uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. Se a taxa for pré-fixada, significa dizer que no momento zero, que é o dia que eu estou aplicando, eu sei quanto que eu vou receber no futuro. Então, eu sei qual será a minha remuneração, porque a taxa é fixa. Pode ser 5%, 3%, 10%, vai depender da taxa de juros da época, do momento e também quanto aquele banco está precisando de recursos, né? Porque quando a gente está precisando de dinheiro, ele paga um pouquinho mais. Quando ele não está precisando tanto assim, ele paga um pouquinho menos. Sempre muito próximo ali da taxa Selic, que a gente também já trabalhou esse assunto. Mas o CDB que é mais conhecido é o CDB pós-fixado, porque ele tem a tendência de acompanhar a taxa de juros no mercado. Então, o que as pessoas mais fazem é o CDB cuja remuneração estará atrelada ao CDI, né? Então, eu posso ter um CDB que vai acompanhar a taxa básica, que no caso seria o CDI. O CDI é a taxa de juros dos bancos, mas fica bem próximo da taxa Selic. O CDI paga um pouquinho mais que Selic, porque o risco do banco é maior que o risco governo. Mas é muito pouca diferença. Então, quando eu estou comprando um CDB, cujo indexador, cuja correção será o CDI, eu vou estar acompanhando a taxa de juros. Existem alguns bancos que pagam uma taxa indexada ao CDI um pouquinho acima do CDI, tipo 101% CDI ou 102% CDI, ou seja, um pouquinho a mais do que o 100% CDI. E existem também instituições que pagam menos do que 100%. Então, vai pagar 95%, 80%, um percentual X do CDI abaixo do CDI, tá? Então, as duas coisas acontecem. Posso receber mais que 100% ou menos que 100%. O que vai fazer a diferença dessa taxa aí? O volume que eu tenho para investir e o risco que eu estou correndo. Porque quanto maior o risco, maior tende a ser o meu retorno,
tá? Então, além de eu poder comprar um CDB pré-fixado, eu posso comprar um CDB pós-fixado atrelado ao CDI, como eu falei agora, mas eu também posso comprar um CDB atrelado a IGPM, a IPCA, tá? Então, eu não preciso ficar só indexada a CDI e nem a pré-fixado. Se eu tenho dinheiro e eu estou preocupado com o futuro em termos de inflação, com o meu poder de compra, eu posso estar buscando opção em IPCA ou IGPM, tá? Todas as duas funcionam. E o CDB, como eu falei aqui, ó, além dele ter um percentual do CDI e poder pagar mais que o CDI, ele pode também pagar CDI mais X%. Tipo assim, o banco está oferecendo a remuneração de 100% do CDI mais 1% ao ano. 100% do CDI mais 2% ao ano. Isso é o menos comum. O mais comum é ele pagar um percentual X do CDI. Por exemplo, se o CDI for, no ano, gerar uma taxa de 6% e ele pagar 110% do CDI, quer dizer que ele vai pagar 6,6%. Mas a gente só vai saber o resultado ao final, porque é pós-fixado. O único que a gente sabe o resultado com antecedência é quando compramos um CDB cuja remuneração é pré-fixado, tá? A diferença que tem de CDB para RDB é que o RDB, que é um recibo de depósito bancário, ele não tem liquidez. Então, se eu comprar, eu tenho que ficar com esse título até o vencimento e não posso vender para terceiros, tá? Então, essa é a grande diferença. E o que é mais comum é o CDB, é o que a gente mais trabalha, tá bom? Então, o CDB é muito interessante quando você está interessado em comprar um título de um banco que você acredita ou que está pagando uma taxa melhor, principalmente quando você pode ficar mais tempo. Vamos lembrar da tabela regressiva do imposto de renda. Quanto mais tempo eu deixo dinheiro aplicado, menos imposto eu vou pagar, ok? Olha, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, clicar aí no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá? E compartilhar com seus amigos. Eu vou começar a trabalhar outros assuntos com vocês, tá? Questão de finanças, como administrar as finanças, tá? Para a gente aprender também a guardar dinheiro. Porque eu tenho trabalhado até agora, eu tô falando com quem já tem dinheiro. Então vamos aprender também a guardar dinheiro? Um abraço para vocês e um grande beijo.